A gente está de volta aqui nos estúdios, conversando com o advogado e conselheiro federal da OAB Paraíba, André Cabral. Doutor André, o senhor é especialista também em direito empresarial. Aí eu gostaria também de enveredar um pouco sobre esse impacto da inteligência artificial sobre o mundo corporativo, né? Do mesmo jeito que um pré-candidato é atingido com informação falsa, né, com deepfake, com criação, com a edição de sua imagem, de sua voz, as empresas também podem sofrer isso, né? Pode sofrer, inclusive, uma campanha negativa nas redes sociais que deixa um rastro difícil de ser apagado. É um desafio global. Eu tive a oportunidade, Hermes, de estar o ano passado no Japão, num evento chamado IGF, Internet Governance Forum. Fui levado por um amigo e irmão, que é o professor Cláudio Lucena, Cláudio Quila, lá da UEPB. Sim, conheço. Que é um gênio na matéria de Direito e Tecnologia. E lá, quando a gente chegou, tinha mais de uma centena de painéis, mas tinha dezenas de painéis falando sobre inteligência artificial. E o desafio global hoje é a regulação da inteligência artificial, porque uma coisa está clara, ela está em todo lugar. É o que você está colocando. Hoje as empresas, elas têm que ter governança em inteligência artificial. Tem que saber lidar com a inteligência artificial. E isso em todos os setores. Por exemplo, na pandemia nós fomos forçados, praticamente todo mundo, a ter assinatura eletrônica. Resolvemos nossa vida por meio de tokens, né, e assinaturas eletrônicas e fechamos contratos. Teve gente que comprou imóvel, né, vendeu todo tipo de patrimônio, tudo por meio digital. Imagina o risco hoje que essa tecnologia, por exemplo, o deepfake, pode causar. Ela pode driblar, por exemplo, um reconhecimento facial, digitalmente falando. Então, veja quanto a gente está arriscado e as empresas precisam aprender a conviver com essa nova realidade, porque se tem uma coisa que a gente tem que botar em mente é que a tecnologia ela não é boa ou é má. É a utilização dela feita por alguém com bons ou maus propósitos que vai dizer se a utilização foi devida ou não. Então é preciso uma nova cultura para esse novo mundo. Teve um caso recente, inclusive, de uma pessoa, teve uma repercussão nacional, uma pessoa que foi confundida com um bandido pelo reconhecimento facial, foi uma falha do reconhecimento facial e essa pessoa acabou num presídio inocentemente. Até ele ser solto, demorou aí pelo menos 2 semanas. Isso está acontecendo cada vez mais. E se eu lhe contar que eu fui praticamente advogado de um caso desse tipo, ainda agora estou me esquecendo se o ano foi 2019 ou foi 2018, acho que foi 2019. No Parque do Povo, não teve aquele reconhecimento... Teve um reconhecimento facial. E veja o que é que aconteceu. Houve um reconhecimento facial de uma determinada pessoa, eu estava inclusive no local, aí a gente começou a ver uma movimentação de policiais na área. Quando abordaram o cidadão, que por acaso era um cliente meu, e eu estava não com ele no dia, mas eu estava no mesmo evento, e abordaram ele, e aí ele, atônito, sem entender o que ia acontecer, quando a gente foi esclarecer, é que tinha um mandato de prisão para um irmão gêmeo. Olha o caso. Verdade. Porque, veja, um caso, reconhecimento facial não pode ser uma coisa assim, verdade absoluta, né? A própria humanidade, ela tem os seus clones de DNA perfeito, né? Então, exatamente. Assim, agora, nesses casos, doutor André, por exemplo, o senhor falou aí da história do irmão gêmeo. Isso aí até que você pode tentar minimizar a situação. O equívoco. Né? O equívoco. Mas no caso, por exemplo, de um aeroporto que tem uma equipe de inteligência artificial e um aeroporto estatal, que tem uma equipe de uma inteligência artificial terceirizada, é o caso de entrar com uma ação contra a empresa e contra o Estado? Sem dúvida, em qualquer hipótese que a gente esteja ventilando aqui, que o uso ou o mau uso da tecnologia cause um dano a alguém, essa pessoa tem direito a buscar uma indenização. E aí, essa indenização vai ser direcionada, se for uma empresa privada, a empresa privada, se for o Estado, ao Estado, né, para recompor danos. Agora, o que a gente vê sempre é que as pessoas precisam entender que a gente tem sido monitorado, né, diariamente e sem nossa autorização. Sem nossa autorização. E aí é um outro debate que em alguns países está mais avançado, é o nosso direito à privacidade. O que a gente precisa, e por isso que eu volto à questão educacional, é que tem muita gente que se expõe aleatoriamente. Eu vou pegar um exemplo, você, Hermes, você é uma pessoa exposta. Porque seu trabalho não lhe permite ficar no anonimato. Exatamente. Então imagina a quantidade de dados, de conteúdo que tem seu na internet. Se alguém quiser fazer um deepfake, alguma coisa, ele já vai ter dados suficientes para fazer algo muito bem elaborado. Exatamente. Agora, no meu caso, ou no caso de um terceiro,
Que ele pode escolher o que posta na rede social. Por isso tem gente que posta demais, bota a família, bota a rotina, tudo isso são dados que alguém vai estar capturando e pode fazer mau uso disso. É interessante que pouca gente se percebe, né, desse monitoramento, né, real, em tempo real. Se a gente passa numa rodovia, está sendo monitorado por câmeras de segurança para medir a velocidade, verificar a placa do nosso carro e até eventualmente fazer identificação facial. Se a gente entra no elevador, tem a empresa de segurança eletrônica virtual que faz o reconhecimento de quem está nos condomínios todos, não é? Faz com o reconhecimento facial também, até mesmo em empresas, em prédios públicos. Tudo isso joga um conjunto de dados que, de certa forma, é sem permissão da pessoa que está sendo monitorada, né? Porque aí entra a nossa famosa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral diz que o meu dado pode ser capturado para aquele fim que ele é anunciado e com meu consentimento. Então, por exemplo, eu vou entrar no condomínio, eu permito o reconhecimento facial porque eu quero entrar. Mas para aquele objetivo, entrar no condomínio. O problema é a empresa por trás daquele aplicativo que está sendo utilizado no condomínio pode pegar meu dado e repassar para terceiro? Não, sem o meu consentimento. Então, essas são as questões que a gente ainda está engateando e numa cultura educacional das pessoas reivindicarem seus direitos. Isso acontece muito porque a gente recebe telefonemas de concessionárias, de financiadora, sem qualquer autorização, a gente não repassou. Certamente, alguma outra empresa repassou esses dados, né? É verdade, e a gente fica exposto. Quem hoje não sofre com aquelas ligações diárias e sucessivas, sem nenhuma outra finalidade, a não ser lhe importunar com ofertas que você não pediu. É verdade. Doutor André, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Hermes, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, no Correio Debate, que é líder em audiência, e na sua presença, que sempre com essa maestria conduzindo o trabalho, deixando a coisa leve. Obrigado.